Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 5 de outubro de 2025, estamos a 532 dias do término da geração da figueira. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus, né? Mais um dia a gente está lutando para sermos vitoriosos em Cristo, né? Boa noite, Joelisa. Estamos lutando para colocar as nossas vidas no altar do Criador, né? Não tá fácil não, mas nós estamos na batalha. Não é fácil, não é fácil. A vida com Cristo é uma vida que requer renúncia. A vida com Cristo requer nós nos desapegarmos, né? E isso para alguns fica muito difícil, né? Para alguns é muito difícil. Mas nós temos, se nós queremos a vida eterna. Gente, se vocês verem um barulho aí, é o ventilador, tá? Que tá muito calor aqui, hoje não teve como eu ficar sem o ventilador, tá bom? E então vocês vão ouvir um barulhinho aí, mas é o ventilador, tá bom? Desculpa minha gata aí, que minha gata hoje tá invocada aqui, ela tá hoje de novo atrás de mim. Shalom, sejam todos bem-vindos. Shalom, Rosane. Já dei boa noite para Joelisa. Mas é isso aí. Eu queria comentar uma coisa. Boa noite, Alexandre. Eu queria comentar uma coisa aqui com vocês que hoje eu senti muito forte no meu coração, né? Senti Shalom, Andréia. Shalom, Maria Rita. Agora é 21h05, tá? Shalom, Viviane, Deus te abençoe, minha irmã. Viviane hoje batizou, né, Viviane? Glória a Deus por isso, glória a Jesus por isso. E se você é de Blumenau, minha filha mora em como é que é o nome? Minha filha mora em, oh meu Deus do céu, meu irmão em Itajaí, minha filha em... Ai, não lembro agora o nome da cidade. Joinville. Mas é isso aí. Irmãos, eu queria comentar uma coisa com você, mas vou comentar rapidinho, tá? Rapidinho, aquilo que eu conversei hoje a manhã inteira com Deus, né? Sou blumenauense. Parabéns, minha irmã. Parabéns. Cidade linda, conheço aí. Irmãos, prestem atenção. Tem muitos irmãos que pedem oração. Bastante irmãos pedem oração. E alguns pedem para que faça a oração do jeito que eles acham que tem que ser. É interessante, né? E alguns que pedem oração, né? Alguns que pedem oração, meu coração se fecha. Por incrível que pareça. Tem alguns irmãos que pedem oração, meu coração fica fechado. E eu hoje estava conversando com Deus a respeito disso, né? Eu e Deus aqui no meu quartinho de oração, né? Perguntando para o Senhor o porquê desse fechamento, né? Esse fechamento que a gente sente. Parece que tem uma coisa que não impede da gente orar pela pessoa. E sabe o que veio no meu coração muito forte? Pois é, irmãos, falta de obediência. Falta de obediência. Irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar. Como é que Deus pode, Shalom Simone, como que o Senhor pode responder uma oração se a pessoa que pede não se sujeita a Deus? Conta para mim. Boa noite, Suzana. Como é que uma pessoa pode receber de Deus aquilo que ela pede se ela vive na desobediência da palavra? Então ela fica cutucando um aqui, outro ali para orar por ela. Mas ela não quer obedecer. Ela quer que o dono da bênção dê a bênção para ela. Mas eu vou te contar uma coisa. Presta atenção no que eu vou te falar. Existem duas coisas na vida do crente. Existe a misericórdia e existe a bênção. Shalom, Aline. Presta atenção. Existe graça e paz, Val. Existe a misericórdia, existe a bênção. A misericórdia é quando você não obedece.
mas ainda tem fôlego de vida. Então Deus, boa noite, Patrícia. Então Deus, o que ele faz? Boa noite, paz de Deus, Fabiana. O que Deus faz? Deus deixa na misericórdia. Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Agora, aquele crente que coloca a sua vida na presença de Deus, que cumpre os mandamentos do Senhor, que tem uma vida com Deus, que obedece o que a palavra de Deus manda, não é o que quem está falando, não, obedece o que a palavra de Deus manda. Shalom, Vanise. Irmãos, a palavra de Deus não é o que eu leio a palavra de Deus aqui e eu interpreto pra a gente conversa sobre a palavra de Deus. Aqui nós somos nossa conversa. Boa noite, Marisa. É uma conversa que nós temos sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que o que está querendo dizer a palavra, mas você tem que ler, você tem que obedecer, para que Deus possa agir na tua vida e as orações dos santos façam valer sobre a tua vida. Se você não obedecer, meu irmão, você está lascado. Sabe por quê? Porque você prejudica quem você pede oração. Eu já fico assim, quando eu sinto uma barreira, eu já começo a clamar: Senhor, o que é que tem nessa pessoa que eu tô com barreira para orar por ela? O que está acontecendo? Irmãos, é incrível. Passa 3, 4 dias, aparece o porquê. Aparece o porquê. Eu descubro o que tem. Eu acabo descobrindo o que tem. Tá entendendo? Eu acabo descobrindo o que tem, o porquê da barreira. E hoje, conversando com o Senhor, assim assim, conversando com Deus mesmo, aqui no meu quartinho de oração. E o Senhor, assim, veio fortemente no meu coração: a obediência faz toda a diferença. Então, meu irmão, eu vou te dar um conselho bem sério. Enquanto você não obedecer a palavra do Senhor, não peça oração para ninguém, não. Porque não vai valer. Não vai valer de nada. Porque primeiro você tem que obedecer. Depois a oração vai surtir efeito. Enquanto você não obedece, você só está na misericórdia. Mas quando você partir para a obediência, as bênçãos vão te alcançar. Você está entendendo? Quando você parte para obedecer os mandamentos do Senhor e ter a fé de Jesus, tá? Você começa a ser abençoado. Você não precisa ir atrás da bênção. A bênção vai te socorrer. A bênção vai te alcançar. Agora, qual é o problema de pessoas orarem quando sentem... Boa noite, Rita. Quando sentem uma barreira. Sabe qual é o problema? É que você vai trazer... Exatamente, Alexandre, arrependimento e obediência. Exatamente isso. Você vai trazer transtorno para a tua vida. Sabe por quê? Porque os demônios, os espíritos malignos que rodeiam aquela pessoa vão vir contra a tua vida. Você vai entrar numa peleja que não é tua. Essa peleja só pode ser tua quando teu irmão está também na obediência da palavra. Tá entendendo? Você tá entendendo? Que nem tem muita gente que pede para mim assim: mas Ruth, eu preciso que meu filho e minha filha sejam salvos. Eu recebo um monte desse jeito. Mas peraí, se esse pai e essa mãe não têm autoridade para orar a Deus, para pedir a salvação do seu filho, presta atenção. O que um terceiro vai ter autoridade? Não tem autoridade. Sabe por quê? Porque você é ligado pelo sangue no teu filho. Você tem a autoridade máxima. Agora, o que pode estar acontecendo é que você não está buscando a Deus e você não está tendo autoridade sobre a vida no mundo espiritual do teu filho. Irmãos, vou contar uma história aqui para vocês. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho 2 meninas e um rapaz. 2 moças e um rapaz. O meu filho, eu orei muito já por ele. Muito. Hoje não oro mais. Irmã Ruth, você é mãe, não ora mais? Não oro. Não oro porque o Senhor mandou eu entregar para ele de uma vez e para eu descansar. Não é mais para eu orar.
E assim eu tenho feito. Eu descanso no Senhor. E eu entreguei ele nas mãos do Senhor, porque o que ele fez é coisa muito séria diante da presença de Deus. Então, eu não sei qual será o tratamento de Deus na vida dele. E eu não quero perturbar a vida, como é que diz? Perturbar o que Deus vai fazer com ele. Porque às vezes eu posso orar errado. Tá entendendo? Então eu já entreguei pro Senhor. Senhor, ele é teu. Em primeiro lugar, boa noite, Vanilda. Em primeiro lugar, ele é teu filho. O Senhor colocou ele no meu ventre para vir nesse mundo. Mas, mediante as circunstâncias de tudo que já fez e faz, né, que eu acho que ainda faz, entendeu? Eu entrego a ti, entreguei a Deus, e Deus sabe o que faz, entenderam? Porque ele é o Pai. Exatamente isso. O problema não é mais meu, o problema é do Senhor com ele, porque foi criado na palavra, foi criado dentro da igreja, foi criado conhecendo a verdade e se desviou para ser um bruxo, né? Foi sendo um bruxo. É isso aí que eu estou falando para vocês. Então eu não posso fazer nada. Ele fez a escolha do caminho dele. Deus sabe do meu coração, Deus sabe que eu estou aqui. Eu estou como coluna. Eu tenho como eu disse, tenho 3 filhos. Eu estou como coluna entre eles. Entendeu? Então, pelas minhas filhas, eu oro. Sinto de orar. Pelas minhas filhas eu oro, mas por ele não. Por ele não. Porque eu não sinto. Entendeu? O Senhor me fez eu entregá-lo de uma vez para ele. Entendeu? Então ele está entregue nas mãos do Senhor. E engraçado que às vezes tem irmãos que começam a orar por ele e de repente para. De repente para. Entendendo? E eu não peço oração eu não peço oração. Às vezes eu peço oração quando eu não estou muito bem. Eu não estou falando que com isso você não possa pedir oração. Claro que pode. Claro que pode. Irmã Ruth, né? Preciso de resolver uma situação e eu estou aqui em aflição e eu não estou conseguindo orar sozinha. Nós vamos orar. Entendeu? Amém, Sandra. Amém, minha irmã. Então, mas presta atenção. Olha por quem você vai orar. Outro dia um irmão mandou me pedir oração. Escuta isso. Um irmão que já não está mais aqui mandou me pedir oração. E o Senhor falou comigo seriamente, não ore. Não ore porque eu tenho que tratá-lo. Não é para você orar. E eu não orei e não estou orando. Não oro. Porque o tratamento é de Deus. A minha oração pode intervir no tratamento de Deus. Entendeu? E eu mandei avisar. Avisa pro fulano de tal que eu não posso orar por ele. Avisa o fulano de tal. Eu não posso orar por ele. Paz, Simone. Então, meus irmãos, prestem atenção. Não deixem o servo de Deus orar em vão. Porque jogar a oração fora não é brincadeira. Jogar a oração fora não é brincadeira. Tem muita gente que precisa de oração de verdade. Entendeu? Presta atenção. Oração de verdade está fazendo a vontade do Pai. Nós oramos por todos, mas individualmente você tem que buscar o Senhor, se é para você pedir oração ou se é para você mudar de vida, para que a tua oração seja respondida, principalmente oração por filhos. Oração por filhos é uma coisa muito especial, porque a mãe ou o pai, eles têm domínio diante da presença de Deus sobre os filhos. Eles têm como dar bênção aos filhos, mas os pais têm que estar diante da presença de Deus, como a Alexandre colocou ali, em arrependimento, mudança de caráter, tá entendendo? Presta atenção. Então, olha isso, presta bastante atenção. Então fique esperto, meu irmão, não estou aqui criticando, boa noite, Fernanda, de jeito nenhum, mas eu estou dando uma orientação daquilo que o Senhor falou comigo essa manhã. Até comentei com uma irmã nós conversamos a manhã inteira, nós estávamos conversando, e comentei isso com ela, falei, olha, hoje Deus me deu umas respostas que eu fiquei assim, eu estou assim, impactada com aquilo que Deus ministrou no meu coração hoje.
entendeu? Exatamente, Maria, tem que saber para quem ora, para a gente não jogar a oração fora, entenderam? Para nós não jogarmos, nós podemos ser bênção, mas a oração também pode trazer problemas para quem está orando, entenderam? Então você que é pai e mãe, você quer que o seu filho se converta? Coloque a sua vida no altar do Senhor em novidade de vida. Seja de verdade um crente. Shalom, Luciana. Seja de verdade uma coluna no teu lar. Porque aí, meu irmão, a oração ela não vai vir só com a misericórdia, ela vai vir com a bênção. E é isso que nós temos que buscar. Além da misericórdia, a bênção. A misericórdia se renova todas as manhãs. E a bênção é para os filhos que obedecem a palavra de Deus. Entenderam? É isso aí. Uma irmã colocou aqui, né, que porque é exatamente uma luta espiritual grande, que nos Estados Unidos a bebida Monsters, né? Primeiro que essa bebida já é uma bebida do Satanás mesmo, né? Estão vindo batizadas, né? Como aqui no Brasil, né? Eu não sei se vocês viram. Eu dei shalom para você, Luciana? Não sei se eu dei, mas se eu não dei, shalom. Aqui no Brasil já estão trazendo o antídoto do batismo que fizeram nas bebidas, né? Batizaram elas com metanol, né? E agora estão trazendo um antídoto. Interessante isso, né? O que será que tem nesse antídoto? Irmãos, fiquem de olho. Vou dar um conselho para vocês. Se abstenham de qualquer tipo de bebida energético, todas essas porcarias e tudo que é industrializado, se abstenham. E o teu filtro, a tua casa, tem um filtro de barro na tua casa com carvão ativado dentro. Presta atenção. Fervam a água, ponham limão na água, porque o limão ele também mata tudo quanto é bactéria, tá? Tomem água com limão, entenderam? Presta atenção, isso está no mundo todo, não é só nos Estados Unidos e aqui não. Tá no mundo inteiro com problema, tá? Tenham um filtro de barro nas suas casas. Filtrem uma vez, duas, o tanto que precisar, ferva a água, tá? E orem sobre a tua água. Senhor, o veneno que tiver aqui, ó, o veneno que estiver aqui, eu, em teu nome, mando ele embora em nome de Jesus. Entenderam? Diz que o leite, iogurte, tomate, alface estão contaminados. Nós precisamos orar. Precisamos orar. Entendeu? Coloquem, tenho aquela vela de carvão ativado, né? Tem uma vela de carvão ativado. O meu filtro eu coloquei vela de carvão ativado. Tudo que tá aí, principalmente refrigerante, bebidas gaseificadas, tudo quanto é essas porcaria. Saiam fora disso. Comecem a ter tudo naturalmente. Comprem leite, gente, de quem produz. Escuta o que eu tô falando. Compra direto do produtor. Procura alguém que traga do sítio, tá? Procure alguém que traga do sítio. Entendeu? Já tem gente passando mal do refrigerante. Coisa tá séria, coisa está séria. E com tudo isso nós vamos seguir o que Jesus mandou, né? Vamos colocar a nossa vida em ordem, né? Vamos colocar a nossa vida na presença de Deus, cada dia mais, porque nós temos que ter poder nas nossas palavras, em nome de Jesus. Essa água está purificada, porque o Senhor me deu autoridade do Espírito Santo para mandar embora todo e qualquer resíduo de veneno que aqui tenha que possa me prejudicar. Mas só vai acontecer isso, meu irmão, se você tiver na obediência da palavra. Entendendo? Se você tiver na obediência da palavra. Por isso é necessário, por isso eu falei agora sobre a oração. Entendeu? Presta atenção. Mas é isso aí, né? Nós estamos lendo aqui. Eu quero ler para vocês aqui, porque vai cair nessa parte que nós estamos falando aqui, tá? Vai cair nisso aqui no tempo de Noé. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou ler. O início é um pouquinho chato, tá? Para ler, porque vai ser descendência.
e aonde eles se alojaram no mundo. Eu vou tentar ler o mais rápido possível, tá bom? Mas preste atenção. Agora eu já vou dizer, quem não gosta desse tipo de leitura, nem precisa ficar aqui, pode sair que você não vai gostar, tá? Agora, se você quiser aprender, para você entender os dias que nós estamos vivendo, então você fica. Então eu já estou avisando, quem não tiver paciência para ouvir a leitura do que eu vou ler aqui, pode sair agora, vai pegar outra live para ver, vai fazer outra coisa, que você vai perder seu tempo. Agora, se você quiser aprender o que eu vou passar aqui, então fica aí que é para você, tá? Nós estamos lendo o livro dos justos, tá? E nós estamos numa parte que nós vamos entrar quando Noé fala com Deus sobre os demônios que estão sobre a terra, tá? Presta bastante atenção. Vou começar a leitura. E Noé abençoou a Sem e disse: bendito seja Yahvé, Elohim de Sem, e Canaã deverá ser seu servo. Lembra que ele tinha amaldiçoado Canaã, né? Então a maldição de Canaã era ser servo de Sem e de Jafé. Elohim deve engrandecer Jafé, e Elohim deve habitar nas habitações de Sem, e Canaã deve ser seu servo. Presta atenção. E Cã soube que seu pai havia amaldiçoado seu filho mais novo, e ficou descontente, porque ele havia amaldiçoado seu filho, e ele se separou de seu pai. Houve uma cisão entre Cã e o seu pai, Noé. E ele e seus filhos com ele, Cuxi, que é Etiópia, boa noite, Cleide, Misraim, que é o Egito, Put, que é a Líbia, e Canaã, que é Canaã mesmo. E ele construiu para si uma cidade e a chamou pelo nome de sua esposa, Neelatamaalque. E Jafé viu isso e tornou-se invejoso. Jafé viu Cão construir uma cidade. E Jafé teve inveja de seu irmão. E ele também construiu para si mesmo uma cidade. E ele a chamou pelo nome de sua esposa, Adataneses. E Sem habitou com seu pai Noé. Sem era muito amigo do pai. E ele construiu uma cidade próxima a seu pai, nas montanhas. E ele também chamou-a pelo nome de sua esposa, Sedequetelebabe. Difícil, né? E eis que essas 3 cidades são próximas ao monte Lubar. Sequedetebabe faz frente com essa montanha a leste, Neeltamauque ao sul e Adateneses ao oeste. Então presta bastante atenção, presta atenção. Foca o teu pensamento na terra de Israel. Foca o teu pensamento lá, para você entender o que eu vou falar aqui. Boa noite, Daniele. Então, a cidade de, como é que diz? De Sedetequebabe, que é de Sem, fica no leste da montanha. Neeltamauque, que é de Cão, fica ao sul da montanha. Presta atenção, Israel está aqui. Presta atenção, Israel está aqui. Leste está do lado de cá, fica a cidade de Sem. Ao sul fica as cidades de Cão. E ao norte fica as cidades de, como é que fala? De Jafé. Marca isso. Estes são os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, que nasceu 2 anos após a inundação. Ilude e Arã, segundo, tá aqui no texto etíope. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Gomer é Europa. Magog é a região toda ali do Cáucaso. Madai também está na Europa. Javã, a Grécia. Tubal é a região da, como é que fala? Como é que é o nome do Erdogan lá, gente? Senhor, como é que é o nome do país do Erdogan? Ai, não lembro agora o nome do país, eu vou lembrar. Meseque, lá em cima. Rússia, Moscou e Tiras. Fica tudo nessa região aí,
tá? Turquia, tá? Como é que diz? Magog, Madai, Tubal é na região da Turquia. Obrigado, Simone, obrigado. E ao 28º jubileu, Noé começou a ensinar aos filhos de seus filhos, presta atenção, Noé começou a ensinar aos filhos de seus filhos as ordenanças e os mandamentos e todos os juízos que ele conhecia. E ele exortou seus filhos a observarem a justiça e a cobrir a vergonha da sua carne, quer dizer, colocar roupa sobre seus corpos, e a bendizer o Criador, honrar pai e mãe, e amar o seu vizinho, guardar suas vidas da fornicação e impureza de toda iniquidade. Presta atenção, Noé começou a ensinar isso para os seus filhos, seus netos, sua descendência. Porque foi devido a essas três coisas que veio a inundação sobre a terra, nominalmente. Devido à fornicação pela qual os guardiões contra a Torá e suas ordenações se prostituíram com as filhas dos homens. Shalom, Patrícia. E tomaram para si esposas dentre todas as que escolheram, e eles iniciaram a impureza. E eles geraram filhos, os Nafidins. Presta atenção nisso aqui. Olha isso aqui. Os gigantes, né? Os gigantes não. Os anjos caídos, com as mulheres, fizeram esses filhos aqui, ó. Olha o nome deles. Nafidins. E eles estavam em desigualdade, e eles devoravam uns aos outros. E os gigantes, olha outra raça. Nafidins, gigantes, mataram os Náfio. Náfio são os Nefilins. E Gerbaque matou os Náfio, outra raça. E os Náfio mataram os Eljo. E os Eljo mataram a humanidade. E um homem matou ao outro. Vocês viram quantas raças tem aqui? Dá 1, 2, 3, 4, 5 raças deram a contaminação dos anjos com as mulheres. E mataram a humanidade. E um homem matou ao outro homem. Até então, só Caim tinha matado. Agora não, agora todo mundo se matava. E cada um virou-se para praticar injustiça e a derramar muito sangue. E a terra estava cheia de injustiça. Presta atenção. Boa noite, Esther. E depois disso, eles pecaram contra os animais selváticos e as aves, e contra tudo que caminha sobre a terra. E muito sangue foi derramado na terra, e toda a imaginação e desejo dos homens era vaidade e maldade continuamente. E Yahvé destruiu tudo da face da terra por causa da maldade de seus atos. Exatamente, Luciana, exatamente. E por causa do sangue que eles derramaram sobre a terra, ele destruiu tudo. Presta atenção. E nós, Noé está falando, fomos poupados, eu e vocês, meus filhos, e tudo que entrou conosco na arca. E eis que eu vejo suas obras diante de mim, e que vocês não têm andado na justiça, começaram a pecar de novo. Porque o caminho da destruição vocês começaram a andar. Olha isso. Porque no caminho da destruição vocês começaram a andar. E estão se separando uns dos outros, e andam invejosos uns dos outros. Olha a inveja, olha a inveja. E não estão em harmonia, meus filhos, cada um com seu irmão. Porque eu vejo, e eis que os demônios começaram a seduzir vocês. Tá escutando? Os demônios começaram a seduzir vocês. E contra seus filhos, e agora eu temo a seu respeito, que depois de minha morte, vocês irão derramar o sangue de homens sobre a terra, e que vocês também serão destruídos da face da terra. Porque todo aquele que derrama sangue humano, e todo aquele que come o sangue de qualquer carne, não importa que carne seja, você
tomou o sangue dessa carne, você comeu o sangue dessa carne, será destruído da face da terra. E não deve ser poupado nenhum homem que comeu sangue, ou que derramou sangue humano sobre a terra. Nem deve ser poupado a ele nenhuma descendência viva debaixo do céu. Porque para o inferno, o Sheol, o submundo, eles devem ir. E para o lugar da condenação eles devem descer. E para as trevas das profundezas eles devem todos estar removidos por uma morte violenta. Não deverá haver nenhum sangue sobre vocês, de todo o sangue que deve haver todos os dias nos quais vocês matarem qualquer animal selvático, ou doméstico, ou qualquer coisa que voe sobre a terra. E façam essa boa obra para as suas próprias vidas, cobrindo o que foi derramado sobre a terra. E vocês não devem ser como aquele que come com sangue, mas guardem a si mesmos, de modo que ninguém coma sangue diante de vocês. Nem está perto de quem come sangue, tá? Nem está perto. Cubram, enterrem o sangue é para ser enterrado. Porque disso fui ordenado a testemunhar para vocês e seus filhos, junto com toda a carne. E não dê a vida para ser comida com a carne. Vida é sangue, irmãos. O sangue é a vida do homem e do animal. Para que seu próprio sangue não seja requerido da mão de nenhuma carne que o derramou sobre a terra. Porque a terra não ficará limpa do sangue que foi derramado sobre ela, senão somente pelo sangue daquele que derramou. Será a terra purificada por todas as gerações. Ele está falando aqui de Jesus Cristo, tá? Quer ver? Eu vou ler aqui para vocês a nota de quem redigiu isso aqui, tá? De quem transcreveu para o português. Por isso, Yahvé, Yahushua, tomou sobre si todas as nossas iniquidades e derramou seu próprio sangue sobre a terra para fazer expiação pelos nossos pecados. Ele cumpriu essa Torá da purificação da terra, e somente por tê-la cumprido em nosso lugar é que podemos ser poupados hoje do derramamento do nosso próprio sangue, e temos, por meio de somente Yahushua, a possibilidade de em vida termos nossos pecados perdoados e a nossa vida com Elohim estabelecida. Esse é um comentário, tá? Da pessoa que transcreveu, que é o Jorge, não me lembro agora o sobrenome dele. Então, entenderam? Esse sangue todo vai ser pedido conta. Mas como é que nós, eu e você, temos hoje salvação? Nós temos salvação hoje por causa que Jesus derramou o seu sangue para nos salvar. Agora, meus filhos, prestem atenção. Pratiquem juízo e justiça, de modo que possam ser plantados em justiça sobre a face de toda a terra. E seu esplendor se eleve diante de meu Elohim, o qual me salvou das águas do dilúvio. E eis que vocês devem ir e construir cidades, plantar nelas todas as plantas que existem na terra, e além disso todas as árvores frutíferas. Porque por 3 anos, presta atenção nisso, para vocês verem como eles corromperam tudo na face da terra. Porque por 3 anos o fruto de tudo que se come não será recolhido, e o 4º ano seus frutos serão colhidos, e os primeiros frutos devem ser oferecidos sobre o altar de Elohim Altíssimo, que criou o céu e a terra e tudo que existe. Sobre o homem, com o melhor das primícias nos vinhos, no azeite, e dos primeiros frutos em oferta a Elohim do altar. Este é aceito, e o que restar que os servos da casa de Yahvé comam diante do altar de Elohim. Elohim permite isso. Então, o que é isso? Durante as 3 primeiras colheitas das frutíferas, não se colhia, se deixava no pé. Somente na quarta colheita, na 4ª vez que
a árvore frutífera dava fruto, é que se podia colher. E os primeiros frutos eram levados para o altar. E o que sobrasse seria para o povo que estava diante do altar. Boa noite, igreja, somos nós. Presta atenção agora. No 5º ano, permita que seja liberado de modo que liberado em justiça e retidão, e vocês devem se tornar justos, e tudo que vocês plantarem prosperará. Se vocês veem, hoje eles fazem as árvores darem frutos. Tem laranja aí que dá fruto o ano inteiro. Né? Que eles colocam na laranja para dar fruto o ano inteiro? E o que acontece? O nosso corpo vai definhando. Não é a prosperidade do Criador. Não é a prosperidade do Pai. É a prosperidade dos produtos usados que são feitos de forma de feitiçaria. Presta atenção. Aqui. Porque assim procedeu Enoque. O pai de seu pai ordenou a Matusalém, filho dele, e Matusalém a seu filho Lameque. E Lameque ordenou a mim, Noé, todas essas coisas, as quais seus pais ordenaram a ele. Exatamente, sem semente. Já tem até melancia sem semente, né? Toda fruta sem semente não deve ser consumida. Presta atenção. Toda fruta sem semente não deve ser consumida. Eu também lhes dou ordem, meus filhos, como Enoque ordenou seu filho no primeiro jubileu, enquanto ainda vivia, o 7º de sua geração. Ele comandou e testificou a seus filhos e a seus netos até o dia da sua morte. Tá? Gente, eu acho que eu não vou ler a genealogia, que é muito grande, tá? Mas eu quero dizer aqui para vocês, rapidamente aqui, presta atenção. A genealogia é grande. Pois é, a fruta sem semente não deve ser consumida. Ela é fruta fabricada, ela é fruta misturada. Outra coisa que não se faz é enxerto. Fazer enxerto é pecado. Pela Bíblia é pecado. Tá? Foi o que os anjos caídos ensinaram as mulheres a enxertar as plantas. Foi outra contaminação. O enxerto, principalmente naquilo que você vai comer, ele acaba com o nosso corpo. Ele é uma mutação genética. Entenderam? É uma mutação genética. Então é o seguinte, nós temos que entender que o pessoal de Sem, os descendentes de Sem, ficaram com o umbigo do mundo. Era isso que eu queria ler aqui. Mas vai. Vocês aguentam eu ler, gente? Vocês aguentam eu ler? Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui, peraí. Eu só vou ler isso aqui, ó. Essa porção saiu por sorteio de Shem. É a uva sem semente também. Não acho limão com semente. Faz mal usar ou é pecado? Não é pecado, mas faz mal pra gente. Entendeu? A gente tem que usar limão cravo, limão rosa, né? Procurar esses limões, né? Procurar. Mas se não achar, o que nós vamos fazer, né? Mas eles não têm propriedade curativa, entendeu? Não tem propriedade curativa. Peraí, então eu vou ler rapidamente aqui a genealogia dos descendentes, tá? Pra gente poder entender aqui. Genealogia dos descendentes de Sem e suas esposas. Delimitação das áreas de Shem, de Cão e de Jafé. No 29º jubileu, no início da primeira semana, Arfaxade tomou para si uma esposa, e seu nome era Razueja, filha de Susan, filha de Elã. E ela deu à luz a um filho no 3º ano desta semana, e ele chamou o nome de Cainã. E o filho cresceu e seu pai o ensinou a escrever. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Cainã, filho de Arfaxade, que é um filho de Sem, foi o primeiro que aprendeu a escrever dessa turma nova. Ele foi procurar para si o lugar onde ele pudesse construir uma cidade. Ele, Cainã, encontrou uma escritura que gerações anteriores, quer dizer, do dilúvio, haviam esculpido em rocha.
E ele leu e as transcreveu, e pecou por conta disso, porque elas continham os ensinamentos dos guardiões que eles usavam para observar os presságios do sol, lua e das estrelas, e todos os sinais celestes. Cainã, então, filho de Arfaxade, foi o primeiro a aprender a ler e a escrever. E ele foi fazer o quê? Foi olhar as pedras aonde estavam o que os anjos caídos tinham deixado registrados. Presta atenção, aonde que começa toda essa bagunça aí de Anunnaki, tá entendendo? Anunnaki, coisa e tal, é tudo aqui, ó, tá tudo aqui. E ele anotou tudo e não contou nada a respeito, porque ele temia contar a Noé que ele deveria se zangar com ele por causa disso, porque ele estava pecando e estava em pecado. E no 13º jubileu, na segunda semana, no primeiro ano, ele, Cainã, tomou para si uma esposa, e o nome dela era Melca, filho de Madai. Madai é do pessoal que está na Europa, tá? Filho de Jafé. E no 4º ano, ele gerou um filho, e chamou o seu nome de Shelá, porque ele disse, verdadeiramente eu fui enviado. E no 4º ano ele nasceu, e Shelá cresceu e tomou para si uma esposa, e seu nome era Muaque, filha de Quezede, irmão de seu pai, no 31º jubileu, na 5ª semana, no 1º ano. E ela deu à luz a um filho no 5º ano, e ele chamou por seu nome de Éber. Presta atenção, Éber, marca aí esse nome. E ele tomou para si uma esposa. Isso são descendentes de Sem. E o nome dela era Azurade, filha de Nebrode, no 32º jubileu, da 7ª semana. No ano 6º, ela deu à luz a um filho, e ele foi chamado pelo nome de Peleg, porque nos dias em que ele nasceu, os filhos de Noé começaram a dividir a terra entre eles. Por essa razão, ele o chamou de Peleg. Peleg está na genealogia de Cristo. Éber também. Hebreus vem da palavra Éber. Vem desse rapaz aqui, Éber, filho de Afarxade, que é filho de Sem. Presta atenção. E eles dividiram a terra. Eles dividiram o mal entre eles, e Noé disse, já é início do 33º jubileu. Dividam a terra em 3 partes, para Sem, Cã e Jafé, de acordo com sua herança. Então, no primeiro dia da primeira semana de anos, quando um de nós é o mensageiro, é o anjo que está contando tudo isso para Moisés. Ele está falando que, nesse ano, um de nós, os mensageiros, que havia sido enviado, estava com eles. Para vocês verem, os anjos ainda estavam vindo ajudar a família de Noé. Olha isso aqui. E ele, Noé, chamou seus filhos, e eles se aproximaram, ele e seus filhos, netos de Noé, e ele dividiu a terra por sorte, né? São 3, então tirava, a primeira seria do fulano, a segunda do ciclano e a terceira do último, nos quais seus 3 filhos deveriam tomar posse. E eles, estendendo suas mãos, e tomaram escrito, um pedaço de papel, para você ver que já havia documento naquela época, do peito de Noé, seu pai. E aconteceu que o sorteado para Sem era a porção do meio da terra, a qual ele devia tomar como herança para si e seus filhos, pelas gerações perpetuamente. Presta atenção nisso. A partir do meio da serra do Monte Rafa, das bocas das águas do rio Tina, a sua porção vai até o oeste, pelo meio desse rio. Eu fui procurar esses rios, eu não consegui achar por esses nomes, né? Eu tô vendo se eu acho no livro do, como é que é o nome dele? Do Flávio Joséfo, tá? Aí eu passo para vocês. E se estende até alcançar as águas do abismo, para as quais esse rio segue e derrama suas águas para o mar Mete. Eu acho que esse mar é o Mar Negro. Acredito que é o Mar Negro. E este rio flui até o grande mar. E tudo que está ao norte é de Jafé.
tudo que está ao norte de Israel é de Jafé. Então, vai da Turquia, irmãos, até a Rússia, até o Polo Norte. Toda essa região é de Jafé. Marca isso. E se estende até alcançar o Cáucaso, tá? Que aqui fala Carazo, mas é Cáucaso. E esse está na base da língua que aponta para o sul. A sua porção se estende ao longo do Grande Mar. Grande Mar é o Mar Mediterrâneo. E se estende em linha reta até alcançar o oeste da língua, para a ponta do sul, que aponta para o sul, aliás. Porque esse mar é chamado de a língua do mar do Egito, que é o Mar Vermelho. E virá daqui até o sul pela boca do grande mar, na costa de suas águas, e se estende a oeste de Afra. Afra é a África. E se estende até atingir as águas do rio Nilo, e ao sul das águas de Gion, que é o rio Nilo, para as margens desse rio. Esse rio saía do Éden, tá? Esse rio saía do Éden. E se estende a leste até o jardim do Éden, no sul, e para o leste de toda a terra do Éden, e de todo o leste, e vira a leste, e prossegue até alcançar o leste do Monte Rafa, e desce até as margens da boca do rio Tina. Tá, agora eu quero ler isso aqui para você. Bendito seja Yahvé Elohim de Sem, que Yahvé habite na habitação de Sem. Olha isso aqui. E ele sabia que o jardim do Éden é santo e dos santíssimos, e a habitação de Yahvé e o monte Sinai, o centro do deserto, e o monte Sião, centro do umbigo da terra. Tá, entendeu isso aqui? Por isso nós dizemos que Jerusalém é o centro do mundo. De Jerusalém é quando você tem que ver o norte, toda a parte geográfica sai de lá. Norte, sul, leste, oeste. Toda sai do umbigo do mundo, que é o Monte Sião. Esses três foram criados como locais separados, que fazem face um para o outro. Monte Sião, onde fica Jerusalém, é considerado o centro do mundo. Marcou bem isso? Marca bem isso. E ele bendisse ao Elohim dos deuses, que havia colocado as palavras de Yahvé em sua boca, e de Yahvé para sempre. E ele sabia que uma porção abençoada e uma bênção tinha alcançado Sem e seus filhos pelas gerações para sempre. Tá? Toda a terra do Éden, toda a terra do Mar Vermelho, e toda a terra do leste e da Índia, e no Mar Vermelho, e as montanhas, e a terra de Baxã, que deve ser Bazã, e toda a terra do Líbano, e as ilhas de Caftur, e todas as montanhas, e todas as montanhas de Sanir e Amana, e as montanhas de Assur, tá? É a Síria, ao norte, e toda a terra de Elam, ao sul, Babel, Susa, Maedai, e todas as montanhas do Arará, e toda a região além do mar, que é além das montanhas de Assur, em direção ao norte, uma terra abençoada e espaçosa, e tudo o que há dentro dela é muito bom. Então, essas foram as terras de Sem. Cão ficou com a África, tá? Com toda a região africana. E Jafé ficou com toda a extensão do norte para o oeste, tá? A extensão do norte para o oeste da Europa, tá? Europa Ocidental e Europa Oriental. Presta atenção. Todo o leste e nas imediações de Israel é tudo de Sem, certo? Para você ter ideia, os chineses são descendentes de Sem. Os chineses são descendentes de Sem. Mas eu quero ler com vocês isso aqui, ó. Presta atenção. Aqui. Sedução dos netos de Noé pelos espíritos malignos e a oração de Noé, o príncipe Mastema e a morte de Noé. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou ler aqui agora.
Presta atenção. O que é Mastema? Mastema é um demônio. Esse demônio, o nome dele simboliza hostilidade, ódio. Ele traz desastres e punições. Presta bastante atenção. Ele lidera os anjos caídos e os néfilins. Deu para você entender? Eu vou falar de novo. Mastema é o líder dos anjos na terra. Ele tem hostilidade e ódio. Ele traz desastres e punições. Ele rege os anjos caídos. Ele está por cima de todos. E dos Néfilim, dos espíritos dos Néfilim. Então, vou ler aqui. Na terceira semana deste jubileu, demônios imundos começaram a seduzir e desviar os filhos dos filhos de Noé. Quando eu falei para vocês que Nimrod é um Néfilim, é por causa disso aqui. Cuxi, pai de Nimrod, casou com uma Néfilim. E ela teve Nimrod. E depois ela se casa com o próprio filho. Por isso ela é considerada a deusa, a rainha dos céus. Samiramis, tá? Depois nós vamos ver isso lá na frente. Mas presta atenção aqui. A terceira semana deste jubileu, demônios imundos começaram a seduzir e desviar os filhos de Noé, e a fazê-los errar e a destruí-los. E os filhos de Noé vieram a Noé, seu pai, e lhe contaram a respeito dos demônios que estavam seduzindo, desviando, e cegando e matando seus netos. A oração de Noé. Ele, Noé, orou diante de Yahvé, seu Elohim, e disse: Elohim dos espíritos de toda a carne, que mostrou misericórdia a mim e salvou a mim e a meus filhos das águas do dilúvio, e não me fez perecer como fez aos filhos da perdição, porque sua graça tem sido grande para mim, e grande tem sido a tua misericórdia. A minha alma permita que sua graça alcance meus filhos, e não permita que os espíritos maus os governem, de modo que os destruam da terra. Aqui, igual, a frase é usada igual, está no livro de Enoque, capítulo 37. Mas abençoe a mim e a meus filhos, de modo que nós possamos multiplicar e encher a terra. E tu sabes como teus guardiões, que são os anjos que vieram para a terra, os pais destes espíritos que estavam andando por ali, agiram em meus dias. E para estes espíritos que estão vivos, prende-os e os detenha rapidamente no lugar da condenação. E não permita que eles tragam destruição aos filhos de teu servo, meu Elohim. Porque estes espíritos dos guardiões são malignos e criados para destruir. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Não permita que eles governem sobre os espíritos dos vivos, porque somente tu pode exercer domínio sobre eles. E não os permita que tenham poder sobre os filhos dos justos, de agora e para sempre. Interessante isso, né? Então, esses espíritos dos Néfilim, esses espíritos malignos, que eram chamados de espírito maligno, anjos caídos, junto com eles, estavam destruindo os filhos de Noé. E Yahvé, nosso Elohim, nos mandou que prendessem a todos. O anjo que está contando para Moisés sobre os acontecimentos disse: E Yahvé, nosso Elohim, nos mandou os anjos de Deus, que prendessem a todos. Agora Satanás vai replicar com Deus. Presta atenção. Réplica de Satanás. E o chefe dos Ruaquim, Mastema, que é Satanás, veio e disse: Yahvé Criador,
permita que alguns deles permaneçam diante de mim. E permita que eles escutem a minha voz e façam tudo o que eu disser a eles. Porque se nenhum deles for deixado para mim, eu não serei capaz de executar o poder de minha vontade nos filhos dos homens. Você está entendendo? Porque eles são para a corrupção e desviados de meu julgamento. Porque grande é a maldade dos filhos dos homens. Mastema é o líder dos espíritos malignos, mastimate em grego. Irmãos, vocês entenderam isso daqui? Fala para mim aí se vocês entenderam. Mastema é o líder aqui na Terra de todos esses anjos caídos e espíritos malignos. Ele é que comanda na Terra. Lembra de Azazel? Lembra que nós lemos aqui em Gênesis? Azazel é o que está preso, que se chama Saturno. Está preso na estrela. O líder. Mastema não é o líder da... é um dos líderes. Mas ele é líder na Terra. Ele é o que nós chamamos de Satanás aqui. Deu para entender isso? Coloca aí se deu para entender. Deu, né? Então tá bom. Então vamos lá. E ele, Elohim, disse: deixem que a 10ª parte deles, presta atenção, permaneçam diante dele, diante de Mastema. Deus agora mandou que deixasse a 10ª parte desses anjos caídos diante de Mastema. E que 9 partes desçam a lugar da condenação. Olha quantas partes tem, né? Tem 10 partes. 9 partes desceram para o lugar de condenação. Uma parte, 1/10 deles ficou na terra. O que 1/10 desses anjos fazem na terra, hein? Eles e os espíritos malignos. Para você ver a hierarquia que existe, né? Entre espírito maligno, que são espírito de Néfilim, e os anjos caídos, que Mastema tem, ele tem poder sobre eles e sobre os Néfilim. E um de nós, mensageiro, ele ordenou que deveríamos ensinar o anjo do Senhor, olha isso aqui, e um de nós, mensageiros, tá? Que é o que está falando com Moisés, está contando para Moisés tudo o que aconteceu. Ele ordenou, o Senhor ordenou, que deveríamos ensinar Noé toda a medicina deles. Olha isso aqui, agora eu quero que você preste bastante atenção. Como que nós nos desviamos para a medicina de Mastema. Olha isso aqui, irmãos. Um de nós, mensageiros, anjos do Senhor, ele ordenou que deveríamos ensinar Noé toda a medicina deles, porque ele sabia que eles não andariam em retidão, nem lutariam na justiça. E nós fizemos conforme todas as palavras dele, do Senhor. Todos os perversos e malignos nós prendemos no lugar da condenação. E a 10ª parte deles, dos malignos, nós deixamos para que se sujeitem a Mastema, Satanás, na terra. Presta atenção. Azazel é Lúcifer, é o que está lá em Saturno. Mastema é o que está aqui, que se chama Satanás. Ele lidera sobre os anjos caídos aqui. E nós explicamos a Noé todas as medicinas de suas doenças, junto com as seduções deles, como ele poderia curá-los com ervas da terra. Olha, eu vou ler de novo. E nós, os anjos mensageiros de Deus, explicamos a Noé todas as medicinas das suas doenças, junto com as seduções deles, como ele poderia curá-los com ervas da terra. Você está vendo? A medicina que Deus deixou para nós, irmãos, são as ervas da terra. Não é essa medicina da farmácia. Não é.
Olha isso aqui. E Noé anotou todas as coisas num livro, de modo como nós o instruímos a respeito de cada tipo de medicina. Assim, os espíritos malignos foram impedidos de ferir, matar os filhos de Noé. Através da medicina que Deus mandou ensinar para Noé e seus filhos, Satanás perdeu o poder de matar esse povo. Foram impedidos de ferir, de matar os filhos de Noé. Irmão, quando nós nos dispomos a entrar na medicina que o Senhor deixou, o Senhor honra os seus filhos. E Ele vai agir mediante a medicina que Ele nos deixou. Não é à toa que nós estamos retornando essa medicina. Não é à toa que nós estamos retornando essa medicina que foi tirada por Mastema. Foi colocada a farmaqueia, feitiçaria de Satanás, para a gente corromper o nosso corpo e andarmos na desgraça da doença. Ah, mas irmã, eu preciso tomar isso. Meu irmão, começa a tirar e a colocar as ervas que o Senhor deixou. Você vai ver Deus fazer milagre na tua vida. Escuta o que eu estou te dizendo. Eu falo isso pela minha vida. Eu clamo ao Senhor para Ele me ensinar a medicina dEle para eu me curar. Tá entendendo? Eu clamo ao Senhor que Ele me ensine a medicina dEle para Ele me curar. E Deus tem feito maravilhas na minha vida. Eu posso garantir isso para você. Deus tem feito na minha vida maravilha. E eu louvo a Deus por isso. Olha aqui, ó. E Ele deu tudo o que Ele havia escrito a Sem, seu filho mais velho, porque Ele o amava muitíssimo, mais do que todos os seus filhos. Noé dormiu com seus pais e foi sepultado no Monte Lubar, na terra do Ararate. 950 anos ele completou em sua vida, 19 jubileus, 2 semanas e 5 anos. Ele que em sua vida superou em justiça todos os filhos dos homens, salvo Enoque. Ele não era mais que Enoque. Ele era sobre todos, mas sobre ele tinha Enoque, por sua justiça. Enoque era perfeito, porque Enoque foi criado para o trabalho de testemunhar para as gerações do mundo, de modo que ele deve contar as ações de geração em geração, até o dia do julgamento. Vocês entenderam? Para mim isso aqui é uma riqueza, eu não sei para vocês. Mas o que eu aprendo aqui, cada vez mais, eu estou convicta. Aqueles que vão para a medicina do Senhor, o Senhor abençoa. Aqueles que vão para a medicina do Pai, ele pode ser até provado, mas o Senhor cura a vida dele. Sabe por quê? Porque no decorrer do aprendizado da medicina do Senhor, nós vamos largando tudo aquilo que não vem de Deus. Nós vamos largando os refrigerantes, nós vamos largando o industrializado, e a nossa geladeira vai tendo o quê? Fruta, verdura. Ruth, mas também tem veneno. Mas o Senhor nos garante que se beber coisa mortífera não lhe fará dano. Você tem que crer. Então, cada dia mais nós vamos deixando essa farmaqueia, essa feitiçaria, e vamos abraçando a verdadeira medicina do Pai. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo preparados para cuidar das nações. E as nações, tá? Vão precisar de medicina. Como é que você vai ensinar as nações a medicina de Deus se você não conhece aqui? Você vive de... Eu particularmente, também, apesar de ser o único remédio que eu tomo, para falar a verdade, que é a Neosaldina, quando eu tô com muita dor de cabeça. Mas já tô curando minha dor de cabeça com sal. Já tô curando minha dor de cabeça com sal. Não é sal de mercado, é sal de gado que eu tomo. Sal de gado. E faz efeito, hein? Faz efeito.
Por que eu estou falando para você? Porque eu sinto que nós somos a última geração desse mundo. E Deus está nos preparando para ser reis e sacerdotes com Ele. Nós vamos ser reis e sacerdotes. Agora, como é que eu vou ser uma sacerdotisa? Porque o sacerdote, ele não só fala da palavra, tá? Ele não só vai fazer um culto no templo, não. O sacerdote também, exatamente, cura enxaqueca. Cura enxaqueca. Eu prefiro sal de gado mesmo, né? Mas se não tiver, use o sal grosso. Agora, prestem atenção. O que eu sinto é o seguinte, é que Deus está preparando o seu povo para, no jubileu, ensinar as nações a se curarem. As nações elas vão ter doença. Não vai ser as doenças de agora, entendeu? Pode tomar. Você toma uma ponta de colher, uma colher de café, a metade da colher de café de sal na água. Que é questão assim de minutos, começa a melhorar. E vai fazendo isso durante o dia. Então, irmãos, o que eu sinto é que Deus está preparando o seu povo para aprender como Noé aprendeu sobre as ervas. Não é à toa que tem tanto vídeo ensinando ervas. Não é à toa. Não é à toa. Não é. Entendeu? Não é à toa que tem tanto vídeo ensinando a plantar, tanto vídeo ensinando a se curar com ervas. Irmãos, nada é por acaso, tudo tem um propósito. E o propósito é abrir os olhos dos filhos de Deus para aquilo que Deus quer, que nós aprendamos a nos curar com aquilo que Ele nos deixou. O mato é remédio, gente. O mato é remédio, é medicina, não é nem remédio, porque remédio é um negócio que remedeia. Não, o mato é medicina, o mato é curativo. Tá entendendo? Aqui em casa está nascendo um monte de mato, picão, como é que diz? Tem dente de leão nascendo aqui, tem um monte, eu não tiro mais nada. Eu passo a máquina na grama, deixando os pezinhos crescerem. É assim que eu estou fazendo. E estou aprendendo. Cada dia eu aprendo mais. Cada dia eu aprendo mais. Então, meus irmãos, prestem atenção. Isso que eu li com vocês aqui, ainda não terminamos, tá? Hoje nós terminamos, mas ainda tem para amanhã. Amanhã nós vamos ver a Torre de Babel. Vamos ver detalhes da Torre de Babel, tá? Vocês vão ficar chocados. Chocados. Então, vamos buscar a Deus, vamos clamar ao Senhor, porque Ele é bom em todo tempo Deus é bom. Creia numa coisa, você está querendo ser preparado para a vida eterna? Você está querendo ser preparado para ser rei e sacerdote com Cristo? Tá? Então, meu irmão, começa a se despojar das coisas da farmácia. Comece a se despojar dessa feitiçaria que colocaram aí. Começa a largar tudo isso. Começa a obedecer a palavra. Começa a obedecer aquilo que o Senhor mandou. Começa a buscar a Deus. Senhor, me mostra o que eu tenho, como que eu faço para me curar. Senhor, me mostra como é que eu faço para eu ter uma vida plena. Me mostra, Senhor, como que eu faço. Irmãos, eu estava com a minha vista totalmente embaçada. Tinha dia que eu vim aqui que só pela misericórdia do Pai, para poder enxergar o que estava escrito aqui com óculos e tudo. E eu comecei a orar a Deus. Senhor, me mostra o que eu vou fazer com a minha vista. Me mostra o que eu faço para tirar, não sei se é catarata, o que é, mas me mostra para isso sair de mim. E foi quando eu descobri que o óleo de rícino, passado na pálpebra, começa a matar a catarata. Água com, como é que diz, com limão eu já uso, né? Há muito tempo. Eu uso água com limão pela manhã para limpar a vista, né? Mas mesmo assim a minha vista vai ficando muito embaçada. E depois eu comecei a passar óleo de rícino aqui nos meus olhos, na pálpebra, eu tô vendo a minha vista clareando cada dia mais. Cada dia mais a minha vista tá clareando. Mas não é só aí. Aprendi a colocar óleo de rícino no umbigo também, porque ele mexe com todo o nosso sistema imunológico. E assim eu tô aprendendo. Agora aprendi também que chá de, como é que chama?
de arruda. Lavar os olhos com chá de arruda também tira toda e qualquer doença na vista, inclusive a catarata. E você acha que eu vou deixar de fazer isso para ir fazer uma operação para tirar a minha cor, a minha, como é que diz? O meu cristalino, né? E colocar uma lente ali? Não. Outra coisa que eu aprendi, olhar para o sol faz bem. Olhar para o sol clareia a vista também. E mata a catarata também. E fortalece o globo ocular. E assim eu tenho feito. E eu louvo ao Senhor, porque o Senhor honra a nossa fé. O Senhor honra a nossa disposição de saber que o que Ele deixou realmente é medicina. Amém? Eu sei que eu tô falando demais, né? Tem irmãos que não gostam, mas eu vou fazer o quê? Eu tô falando aquilo que eu vivo. Aquilo que eu vivo. Tá? Aquilo que o Senhor coloca no meu coração, as impressões que Ele coloca sobre a minha vida. E o meu compromisso é trazer aquilo que eu converso com Deus durante o dia, não que eu seja melhor que ninguém de jeito nenhum, porque todo mundo pode fazer isso. Isso não é só para mim, isso é para todos nós. Mas a gente aqui conversa e Deus vai mexendo nos corações e vai mexendo, né? Vai mexendo dentro do interior de cada um e nós vamos ser abraçar uma árvore que cura muitas doenças. Bom, aí eu já não sei, né? Aí eu já não sei, porque aí esse negócio de abraçar a árvore parte para outra história, né? Parte para idolatria. Aí já é diferente, entendeu? Já é diferente. Mas a medicina, esse negócio de abraçar a árvore, toma cuidado, hein, gente? Isso daí é perigoso, hein? Isso faz parte de nova era, tá? Cuidado com isso daí. Nós podemos estar debaixo da árvore, tudo mais, com os pés descalços, que é maravilhoso colocar o pé na terra, né? Mas abraçar a árvore, eu acho que tá um pouquinho demais, né? Abraçar a árvore, eu acho que já passou para outra coisa, entendeu? Tá? Então vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, te bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor e justiça. O Senhor é um Deus que ensina os Teus filhos, como ensinou Noé, a se curar pela medicina que o Senhor deixou, que são as ervas da terra. Tudo que o Senhor criou é medicina para nós. Tudo que o Senhor criou cura, não remedeia. Né? O nome já diz, né? Farmácia, farmaqueia, remédio, remedeia. Não, a medicina do Criador, ela cura. Ela não deixa nada para trás. Ela limpa o corpo, ela cura. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos ensine, nos ajude a entrar de novo nas veredas antigas, a voltar nas veredas que o Senhor deixou para os homens, porque nós somos desviados das veredas tuas. Mastema desviou a população toda das tuas veredas. Pai, eu te peço em nome de Jesus, vem sobre nós, vem nos ajudar, vem ser com as nossas vidas, vem nos dar sabedoria, vem nos dar entendimento e inteligência, vem fazer de nós, Senhor, mais que vencedores na terra dos viventes. Vem nos ajudar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te peço pela vida da Cíntia, da sua mãe, da Etienne, da Elivane, da Adriana Távoda, da Tânia, do João Batista e do Bruno, da Simone, da Socorro, da Edna Mariá, da Edma Souza, da Ana Dourado, da Ana Guiar, da sua mãe, da Valéria, da Susan, da Marisa, do Paulo, da Patrícia, da Célia Regina. Te peço pela vida da Roberta, da Sandra Manfrinato, da Sandra Nunes, do Gabriel, da Graciele, da Eunice, da Irivanes, da Sofia, o Samuel, a Esther e o Paulo Vinícius, da Nayara Paiva, sua família, da Aline Milani, seus filhos, seu esposo, da Mônica Barra, Senhor, da sua família, da Renata Carneiro, da Clarinda, da Clarice, da Josi, do Dr. Ivânio, da sua família, da Poliana, da Tassiana Donato, dos seus filhos, da Tássia, da Cleidiane,
da sua família, da Irene Lara, da Beth Borba, Pai. Firma os passos das tuas filhas nas tuas mãos. Te peço pela Crica, pela Vanilda e sua família, pelo Charles, pela Leninha, pela Vânia Lúcia, pela Maris, pela Joelisa, pela Carol Kozen, pela Celeste, Senhor, pela Mônica, seus funcionários, sua família, pela Aline Franciele, pela Rosimeire, pela Jaque, pelas suas crianças, Pai. Guarda em nome de Jesus, pela Viviane que se batizou hoje. Firma a tua filha nos teus passos em nome de Jesus, pelo João Vitor, pela Valmira, pela sua situação. Ela está, Senhor, buscando a medicina do céu. Pela Aline Cristo, pela Sara, pela vida da Fatinha, da Patrícia Venâncio, da Edna Vieira, do Daniel, dos filhos, Pai, da Dani, da sua família, da Isabel, da Larissa, dos seus meninos, do seu esposo, da Marta Valéria, da sua filha, da Arlinda, da Maria Lucilene, da Joelma, da Andréia Coelho, Andréia Medeiros, pela Andréia Brau e seu esposo, pelo Alberto, firma o Alberto nas tuas pisadas, pela Cleide, a sua família, pela Fernanda, Senhor, suas filhas, seu esposo, pelo pastor Luiz, seu ministério e a sua família, pelo Denildo, pela Suzana, pelo seu filho, pela Berenice, Senhor, pela Aline, pela Alzimira, pelo Juliano, a Meire e os meninos, guarda eles debaixo da tua mão poderosa, pela Luciana, suas filhas, Pai, lá na Inglaterra, seu esposo, Pai, converte em nome de Jesus. Pelo Alexandre, pela Simone, pelos seus filhos, guarda eles debaixo das tuas asas, pelo pastor Vitor, pela pastoração, pela Clara, pela sua família, pela Paula, pelo Pedro em Portugal. Te peço também pela Josefina, Pai, pela missionária Josefina, que a tua mão de misericórdia esteja sobre ela, curando, e que ela possa, Senhor, trocar a farmaqueia pela medicina que o Senhor deixou. Que a tua mão de poder e misericórdia esteja sobre eles. Que aqueles, Pai, que ainda confiam nessa farmácia podre que Satanás fez para os homens, para corromper os homens, que possam deixar. Que possam olhar para ti e ver que o Senhor deixou tudo para nós. E que a medicina tua salva e cura. E não deixa o homem dependente de nenhuma química. Eu te peço, Senhor, vem sobre nós, vem nos ajudar, sê conosco, livra-nos de todo perigo, de todo mal, no nome honrado de teu Filho, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, que vive para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Senhor abençoe a todos, orando uns pelos outros. Vamos ser sábios, vamos ter inteligência espiritual. Tá? Nós precisamos pedir a Deus inteligência espiritual para passar os últimos dias desse mundo, tá? Para passar os últimos dias desse mundo que não vão ser de brincar. Mas o Senhor o Senhor já está neles. O Senhor já está neles cuidando de nós, tá bom? Fiquem na graça do Senhor e na obediência do Criador. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.